Os Estados Unidos, há muito tempo, são um campeão indiscutível quando se trata de poder econômico. O problema do poder é que ninguém o mantém para sempre. Há muita incerteza econômica global, e com a globalização de bens e serviços, as nações se tornaram inextricavelmente interligadas. Algumas nações são maiores do que outras e algumas passam muito tempo oscilando entre uma variedade de problemas, desde a má sorte até a corrupção total. Isso significa que devemos ter cuidado para evitar um efeito dominó, onde mudanças na política ou no governo de uma nação pode significar um desastre para nós aqui. Veja como os Estados Unidos se comparam a outros países que passaram por graves distúrbios. Rússia. Quando a União Soviética caiu, foi uma surpresa, embora o Ocidente estivesse tentando fazer isso acontecer há décadas. Os russos vivem um sistema que dá primeiro à pátria e são ensinados a aceitar o que sobra para a sua família. Eles estão acostumados com a fome e com poucos recursos e, na maioria das vezes, vão tolerar isso porque são um povo orgulhoso que espera que eventualmente as coisas melhoram. A diferença com os americanos é que eles tipicamente são mais individualistas. Querem ser representados no governo, mas a independência deles deve vir em primeiro lugar. São uma sociedade do tipo, primeiro eu, depois o governo fica com um pouquinho. Então, o que isso significa em tempos econômicos tão voláteis? Isso significa que, se ocorrer uma grave contração na economia ou um grave desastre nacional, a população americana pode se desintegrar mais rapidamente do que as populações de países que não compartilham o nível de riqueza e conveniência deles, pela simples razão de que, de repente, não ter as condições familiares, os luxos do primeiro mundo levariam as pessoas ao caos. América do Sul. A Argentina, Bolívia e Venezuela já foram as estrelas econômicas da América do Sul. No entanto, todos eles têm algo em comum. Todos sofreram um colapso econômico total. Houve vários motivos para o colapso, incluindo corrupção do governo, políticas econômicas ruins e falta de produção doméstica. A crise na Argentina aconteceu entre 2001 e 2002, mais ou menos na mesma época em que os americanos ficaram seriamente preocupados com as respostas aos ataques terroristas de 11 de setembro. Por causa disso, a maioria dos americanos não tinha ideia do que estava acontecendo na América do Sul. Foi só mais tarde, quando eles começaram a fazer as próprias perguntas devido à chamada Grande Recessão, em que eles notaram os efeitos subsequentes de um colapso em uma nação relativamente moderna. À medida que esses países sul-americanos começaram a cair, muitas pessoas viram aumento da agitação e do crime nas cidades, então se mudaram para o campo e para as montanhas. Parece familiar? O sonho de retiro em alto escalão em um lugar remoto nas colinas? Qual é o problema com essa mentalidade? Na Argentina, as pessoas descobriram que correr para as colinas as levava direto aos problemas que tentavam evitar. Enquanto a economia estava em colapso, as forças de segurança enfrentaram cortes salariais e perda de pessoal. Em um esforço para reconstituir suas forças, a polícia foi forçada a se retirar da periferia e trazer ordem aos centros das cidades, a força vital e os centros populacionais do país. Aquelas pessoas que deixaram o caos e a incerteza da cidade agora foram deixadas para se defenderem sozinhas. O crime vai aonde pode operar com a menor interferência e infeccionou nos lugares onde o governo cedeu o controle. As gangues e o crime organizado tinham quase liberdade para operar como bem entendessem. A ironia da situação era que, à medida que as forças do governo se concentravam nas cidades, muitas áreas urbanas se tornaram mais seguras do que os subúrbios ou áreas rurais devido ao aumento da presença da polícia. Em outro vídeo ou vídeos no futuro, vou me aprofundar nos tipos de crimes e comportamentos que acontecem nessas áreas remotas quando ninguém vem para ajudar. Você será capaz de tomar decisões mais bem informadas sobre onde você deseja almejar quando não puder mais depender da ajuda que vem ou quando a ajuda não for quem você esperava. Porque sempre há alguém para preencher o vácuo da autoridade, goste você ou não. Agora você aí deve estar se perguntando, por que isso é relevante? Vamos lá. Como dizemos em sobrevivência, as pessoas sempre serão seu maior problema. Para entender o que você precisa em uma propriedade de sobrevivência ou realocação estratégica, você precisa entender o que as pessoas que passaram por um grave evento de sobrevivência da comunidade experimentaram. Você pode imaginar e especular sobre como um colapso social pode afetá-lo, mas a história oferece uma perspectiva mais precisa. Embora existam muitos preditores de destruição menos precisos por aí, lembre-se de que, muitas vezes, sua única experiência em desastres é baseada em sua própria imaginação. A pesquisa mostra que existem semelhanças entre os eventos de colapso da comunidade, e se você souber onde procurar, verá indicações antes da maioria das outras pessoas.
o que lhe dá uma vantagem em relação ao tempo e à preparação. Não vou me aprofundar muito no tópico das falhas sistêmicas, mas apresentarei o conceito como evidência de que elas podem acontecer e acontecem com mais frequência do que você imagina. Os Estados Unidos certamente estão mais preparados do que a maioria dos países devido aos robustos sistemas de gerenciamento e informação de emergência que eles têm. Mas esses programas também geram complacência e dependência do governo para sempre estar lá para os cidadãos se as luzes se apagarem. Eles precisam combater esse viés de normalidade porque, por mais bem preparada que seja a nação deles, as equipes de resposta à emergência não podem estar disponíveis para todos devido aos números absolutos da população. Em um dia bom, eles podem ter um socorrista para cada quase 1000 cidadãos e durante uma emergência, muitos desses socorristas são agrupados em uma única área de emergência. Realmente, cabe a um preparador de lá se preparar o máximo possível e tentar estar localizado em uma área que tenha o menor efeito negativo sobre sua família e negócios. Nenhum de nós tem uma bola de cristal, mas se pudermos olhar para cima de nossos dispositivos de vez em quando, devemos ter uma ideia do que procurar. Sempre haverá ruído social, mas se começarmos a ouvir alguns indicadores chaves de interrupção ou aumento das discussões sobre notícias sobre alguns dos tópicos a seguir, isso pode ser um indicador de coisas maiores por vir. Estes são comumente reconhecidos como gatilhos e podem ser uma prévia dos tempos difíceis que virão. Hiperinflação, feriado bancário, tendência de desaceleração do crescimento econômico em vários trimestres de negócios, a moeda de reserva dos Estados Unidos sendo marginalizada por outras nações, o dólar americano é uma moeda aceita globalmente, o que mantém seu valor elevado e lhe confere credibilidade em outros países. No entanto, se, por exemplo, commodities globais como o petróleo mudassem para a moeda chinesa, isso abalaria a confiança do sistema financeiro americano. Discussão séria pelos sistemas bancários sobre a apreensão de contas de poupança. Por que o banco falaria sobre isso? Este é um plano de emergência para colocar dinheiro de volta na economia ou pagar dívidas, se necessário. Corte de contas pessoais pelos bancos. Isso aconteceu nos últimos anos em lugares como Chifre, onde o banco entrou em contas privadas e retirou dinheiro arbitrariamente sem consentimento. Vendas de casas e construção caindo continuamente. Não há muito que você possa fazer sobre a situação macroeconômica geral, mas você tem algum controle sobre a situação de sua família. Então precisa se concentrar no que pode controlar e se preparar. Para ler mais sobre como comunidades e nações caem no caos, faça algumas pesquisas sobre atualidades na Venezuela e Argentina, terremoto, tsunami e derretimento da usina nuclear de Fukushima em 2011, tsunami no Oceano Índico em 2004 que devastou vários países, terremotos históricos no oeste dos Estados Unidos, o colapso de Chernobyl que criou uma enorme zona de exclusão humana, Sarajevo, outrora uma rica cidade olímpica, que em 10 anos se tornou uma terra de ninguém em uma grande guerra civil. A lista continua, cheia de lugares que caíram com grande sacrifício humano. Se você está procurando motivos para validar sua decisão de se mudar para algum lugar mais seguro ou criar um plano B, esses motivos estão por toda parte. Esses são apenas os grandes, eventos considerados de baixa frequência, mas de alto impacto. Existem inúmeras outras razões mais comercializáveis para convencer amigos e familiares comuns e despreocupados a embarcar. O motivador usual é a comida. Enquanto as pessoas tiverem acesso confortável à comida, elas suportarão muitos inconvenientes e corrupção. Deixe a comida secar e é hora de colocar o capacete. Bem-vindo ao inferno. E lembre-se, esteja sempre preparado.